Pastor Jefferson Barbosa. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. É com muita alegria que nós chegamos nesse culto hoje para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Você já foi apresentado aí, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. Nós estamos na casa do Senhor, amém. Glória a Deus, é muito bom te ver, muito bom te rever. Fique muito à vontade. Nós estamos no culto denominado da família hoje e nós vamos falar um pouco sobre família. Ontem nós estivemos na nossa congregação em Arapeí, São Paulo, ministramos ali no trabalho de homens, no aniversário do departamento de homens e foi uma bênção. Só faltou você lá, foi maravilhoso, né? E Deus falou de maneira muito poderosa e muito eficaz aos nossos corações. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro histórico de Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Está com a gente também o Gervásio, né? A irmã Yolanda, são a família da nossa irmã Adriana. Deus abençoe. Gervásio é meu amigo, rapaz. Olha que sorriso bonito, meu amor. Né? Glória a Deus. Aleluia. Vou te dar um abraço depois do culto bem forte, viu? Deus abençoe. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. A maneira que você foi encontrando, por gentileza, se coloque sobre seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui o Robertinho, que estava de férias até agora, vai solar aqui durante a mensagem. Amém. Glória do soldado no exército, que é trabalho, né? Glória a Deus, aleluia. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu tivesse, ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. E assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chama-me Mare. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por isso me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos consola, nos exorta, Senhor, mas mexe com a gente, fala conosco, ó Deus, que possamos ouvir a tua voz, pois isso é o que nós queremos nessa noite. Te bendizemos e te exaltamos, em o nome do poderoso Rei Jesus, que vive e governa hoje e sempre. Amém. Tome seu assento, querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos queridos, nós estamos vivendo o mês da família, ou o último domingo do mês de maio, onde celebramos aqui no Brasil o mês da família. E certamente muitas são as comemorações pelas igrejas sobre a família. E hoje, irmãos, nos achamos em uma ocasião muito especial. Certamente você convidou o seu familiar para estar aqui, e ele está aqui presente hoje, não é? Talvez você pense que para te agradar, talvez você pense que para não te dizer não. Mas na verdade, o amor que o trouxe aqui é um amor constrangedor. E constranger no português é envergonhar, mas constranger em língua grega é abraçar. Então, quando o amor de Deus nos constrange, na verdade o amor de Deus nos abraça, nos afaga e nos faz carinho, não é? Então, o que o trouxe aqui foi um constrangimento, não por vergonha ou timidez de te dizer não, mas quando você o convidou, você foi boca de Deus para constrangê-lo em amor, e ele foi abraçado pela pessoa de Cristo no Espírito Santo, e é por isso que ele está aqui do seu lado. Louvamos ao Senhor pela vida desse visitante amado que está aqui hoje. O texto que nós lemos compõe a alegoria dos livros históricos da Bíblia, não é? Nós conhecemos a Torá, nós conhecemos os livros históricos, nós conhecemos os livros poéticos, os profetas menores, não é? Os profetas maiores, conhecemos o período do silêncio, conhecemos os evangelhos que vão de Mateus, eu já comecei a pregar o que não está escrito aqui, que vão de Mateus, não é? A João, e depois entramos nas epístolas, não é? Que algumas são paulinas, outras são universais, até chegarmos, irmãos, às epístolas de Pedro e a de João, e chegamos ao livro das revelações no Apocalipse. Então a Bíblia, irmãos, tem as suas repartições, e a Bíblia tem a sua própria harpa cristã, não é? Que é o livro dos Salmos. São 150 salmos, e são pelo menos 2.000, mais de 2.000 versos no livro dos Salmos.
Porém, aqui na alegoria dos livros históricos, nos deparamos com um livro que tem o nome de uma mulher. E essa mulher não é uma mulher normal. Essa mulher é uma mulher estrangeira. Essa mulher é moabita. Eu não sei se você sabe quem são os moabitas, mas eu vou situar você. Os moabitas são filhos de Ló, com sua filha mais velha. Que isso, pastor? Os moabitas, irmãos, eles são filhos, são frutos de uma relação incestuosa. Após, irmãos, Sodoma e Gomorra ser destruído, as filhas de Jó o embebedaram, não é? E pensando que não haveriam de ter filhos, tiveram relações com seu próprio pai Ló. E essa relação incestuosa lhes fez gerar filhos. E os moabitas que moram além do Mar Morto são dessa descendência. Mas Deus é tão maravilhoso e Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, que aqui Ele tem um plano perfeito, infalível, irmãos, que homem nenhum pode destruir. O plano de Deus para a família, Luiz Cláudio, ele é tão maravilhoso que nem o nosso pecado, que é mais forte que o diabo, nem o nosso pecado, que é mais forte que o inferno, pode, irmãos, deter ou conter o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aqui Ruth, irmãos, que é ancestral, que tem por ancestral o Ló, não é? E tem como a sua árvore genealógica, o matriarca, a sua própria filha. Então, o seu pai é o mesmo seu avô, não é? Mas aqui Deus é maravilhoso, porque na terra de Belém, irmãos, Belém vem de uma junção de dois termos do hebraico. Bet, casa, não é? E Shelem, pão. Então, logo, é casa do pão, Belém. E eles são habitantes de Belém. Eles são de Afrata. Eles são da descendência, irmãos, ou da tribo de Judá. Acontece que há uma grande fome no período dos Juízes, porque esse livro, ele se desenrola, ou ele acontece durante o século 10 antes de Cristo, em mais ou menos 1311 a 1350 antes de Cristo. E ele é escrito, na verdade, nos tempos do rei Davi, mas agora, irmãos, ele está acontecendo e se desenrolando no tempo ainda que os juízes é quem regia o povo hebreu. Os juízes julgavam as portas da cidade, as causas do povo, e o povo não tinha um rei. O rei do povo judeu aqui era nada mais, nada menos que o Senhor, o Criador do céu e da terra. O juiz ouvia de Deus e passava para o povo. O juiz buscava de Deus o conselho e aconselhava o povo. E é nesse período aqui que falta pão na casa do pão, que falta em Belém e Efrata, falta para a tribo de Judá o pão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que na casa de Elimeleque, esposo de Noemi, ele toma uma decisão de ir para os campos de Moabe, para um campo estrangeiro, porque lá ele acreditou que a vida seria um pouco melhor. Este casal tinham dois filhos, Malom e Quilion, e esses partiram. E chegando na terra de Moabe, lá Elimeleque adoeceu e morreu. Seus filhos, agora órfãos de pai, eles contraem núpcias com as mulheres de lá. Um se casa com Orfa e o outro se casa com Ruth. Passam-se 10 anos, os dois meninos também morrem. Noemi, que o seu nome quer dizer agraciada, se sente desgraçada. E nos campos de Moabe, ela ouve dizer que lá em Belém, lá na casa do pão, lá na casa da graça, lá na casa da misericórdia, lá na casa, irmãos, daquele que é citado aqui neste livro, em todos os capítulos,
aquele que é citado nesse livro aqui em todos os capítulos, sabe quem é? É o Deus de aliança, é o Deus da família, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, e é também o Deus que está aqui nesta noite. Esse irmão que é citado aqui, ele é citado aqui em todos os capítulos como remidor ou como redentor, e o termo hebraico para esta palavra é Goel, que quer dizer resgatador, ou remidor, ou redentor. Quem é ele? Ele é Jesus, irmãos, aquele que se fez nazareno, aquele que morreu a morte de cruz, aquele que morreu como ovelha muda, foi levado ao matadouro, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele virá nas nuvens com poder e glória, mas não virá como cordeiro, virá como leão. Leão de onde? Leão de Belém, leão de Afrata, leão da tribo de Judá. Aleluia! Belém, irmãos, é a casa do pão, é a casa do trigo, é a casa da cevada. Os campos de Belém produzem pão, e Noemi ouve dizer que lá em Belém tem pão. Esse pão, irmãos, que Noemi ouve dizer, a minha idade infantil ou de bebê, de 1 ano e meio, 2 anos em diante, minha mãe muito crente, me levava em todos os cultos, e eu ouvia os pastores dizer, lá de Belém, Efrata, nascerá aquele que vai remir, o Goel que vai resgatar, o Goel que vai livrar o povo. E ele nasceu, se revelou, e ele está aqui nesta noite. É interessante, irmãos, que a notícia que tem pão na casa do pão chega para Noemi. E ela, desgostosa, ela resolve partir e voltar para Belém. E toma suas 2 noras, Orfa e Noemi. Ao meio do caminho, parece que a consciência lhe cobra. Parece que a consciência lhe diz, libera essas moças. Essas moças são estrangeiras. O que vai acontecer com elas em território hebreu? Despede-as, manda-as embora. E ela para, irmãos, ao caminho aberto já, e diz a elas, volte para casa, voltem para casa. Voltem para os seus pais, ok. Voltem para as suas mães, ok. E elas estão chorando porque Noemi está as despedindo. Elas não concordam. Mas de repente, Noemi solta mais uma frase, voltem para os seus deuses. Aí Ruth falou, não, peraí, aí não. Mas Orfa resolve beijar a sogra e ir embora. E a sogra olha para Ruth e fala, faz o seguinte, faça como a sua cunhada, vai embora também. E ela disse, eu não posso ir. Eu não posso deixar a senhora. Não instes, não insista, eu não vou deixar a senhora. Eu quero declarar à senhora o seguinte, aonde a senhora pisar, eu vou pisar. Aonde a senhora deitar, eu vou deitar. Aonde a senhora for sepultada, eu quero ser sepultada ali também. Aonde a senhora morrer, eu quero morrer. Aonde a senhora entrar, eu quero entrar. E tem um detalhe, eu não volto para os meus deuses. A decisão que eu tomei está tomada. O teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra. Presta atenção, você familiar que está aqui, o Deus daquele que te convidou para vir aqui é o Deus que escreve nomes no livro da vida. E hoje, nesta noite, Ele quer escrever o teu nome nas mansões celestiais e te dar o direito, aleluia, a cidadania celeste. Noemi percebeu, né, a doçura ou a doce, percebeu que não tinha como se despedir de Ruth. E seguiu o seu caminho. E Ruth foi com ela. Acontece que, quando elas chegam em Belém, havia um pouco mais de 10 anos que Noemi havia partido. É claro que estava muito sofrida, muito debilitada. É óbvio que a sua aparência não era a mesma, porque viúva, desamparada, sem o marido, sem os filhos. É claro que ela não tem a mesma fisionomia. É claro que a fisionomia dela está mudada.
E é claro que ela partiu da terra de Moabe, porque essa decisão não partiu do seu coração, mas partiu do coração do seu marido. E agora que ela é dona de si mesmo, o negócio é voltar para casa. E quando ela vai entrando na cidade, as mulheres, irmãos, estão dizendo: ei, aquela não é Noemi? Ei, você não é Noemi? Ela disse: não me chame Noemi, porque eu não sou mais doce. Me chame Mara, porque Mara quer dizer amargo, ou amargosa, ou angustiada. Me chame de Mara, porque daqui eu parti cheia, mas eu estou tornando para cá vazia. Daqui eu parti com meu marido, com os meus filhos, mas hoje eu volto só, porque o Senhor se levantou contra mim. O Senhor se levantou contra mim, se aborreceu comigo, me tirou os filhos. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. Não é Belém a casa do pão, não é Belém a casa da graça, a casa do perdão. Não é de Belém que haveria de nascer o Salvador? E por que quando vem o momento de dificuldade, ela aceita abandonar Belém? Não foi o Senhor quem se virou contra ela, foi ela que se afastou do lugar da promessa. Foi ela que deixou o lugar onde Deus lhe fez promessa. Se Deus lhe fez promessa aqui, pode passar o que passar, pode acontecer o que acontecer, não arrede o teu pé. Eu congrego aqui nesta denominação há 23 anos, e sobre mim, irmão, repousa uma promessa, e eu vou ficar aqui. O meu filho bebezinho, irmãos, já está aí maior do que eu, mas eu estou aguardando a promessa do meu Deus aqui, porque se Deus me prometeu aqui, eu não posso sair daqui. Se Deus prometeu a ela em Belém, ela precisa permanecer em Belém. Se Deus te prometeu aqui, permaneça aqui. Se Deus te prometeu na presença dele, permaneça na presença dele. Acontece que nós temos uma posição no dia da promessa, e o tempo passa, vem a escassez, vem a falta, e pensamos que Deus nos desamparou, e partimos para o lugar onde a gente pensa ter pão melhor. Sabe o que eu disse para minha esposa? E digo para os meus filhos? Eu digo para eles: todos que saíram da IECP Aliança vão voltar. A Priscila: todos. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu te digo isso com certeza? Porque neste altar aqui tem homens comprometidos com a palavra e com a oração. Nesse altar não tem meninos e nem meninas. Nesse altar tem pessoas que quando falam na terra, Deus assina no céu. Eu falo para vocês de olhos abertos, esses homens que estão à minha retaguarda, essas mulheres não estão aqui de brincadeira. Quando eles bradam na terra, Jesus, irmão, assina um cheque em branco no céu dizendo: pode entregar, pode abrir, pode dar, pode fazer, porque lá na IECP Aliança eles estão profetizando em meu nome. Aqui tem pão, irmão. Aqui tem pão. Se você pecar, nós te acolhemos. Se você errar, nós vamos te ajudar. Só que nós nunca vamos concordar. Nós nunca vamos dar a mão ao jugo desigual. Nós não. Nós nunca vamos nos aparelhar a este mundo. Nós conhecemos um Jesus que nasceu em Belém. E ele não só nasceu na casa do pão, ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ela chega em Belém amarga, chateada. Eu imagino que ela entra andando na frente e Ruth entra andando atrás. Porque ela quem sabe o caminho. Algumas poucas bolsas talvez. E quando elas estão já instaladas em Belém, é o tempo da cega do trigo e da cevada.
Ruth diz o seguinte: quer saber? Eu vou sair por aí procurando trabalho, minha sogra. Eu vou ver se eu consigo colher aqui alguns grãos, vou ver se algum segador, algum jornaleiro me dá um pouco de trabalho. Ela disse: vai, minha filha. Ruth se aprontou no dia seguinte, madrugada, e foi. E no campo que ela conseguiu apanhar as espigas, em dado tempo chegou o dono do campo, o dono da eira. E o nome desse campo era Boaz. O nome do dono desse campo era Boaz. E ele, depois que passou as primeiras ordens, perguntou: quem que é aquela? E alguém respondeu: é Ruth, nora de Noemi. E ele, já sabendo que Noemi era sua parenta, e porque havia casado com o seu parente Elimeleque, ele disse para os seus segadores: olha, faz o seguinte, ajuda ela, dá água de beber a ela. E ele ficou observando ela trabalhar. Ele ficou observando ela se mover no meio dos feixes de trigo, no meio da colheita. Ele percebeu que aquela moça era diferente. E disse para os segadores: olha, deixa ela tomar água. Se aproximou dela e perguntou sobre ela. Ela contou toda a história. Ele voltou nos segadores e disse: faz o seguinte, deixa cair um pouco de espiga no chão para facilitar que ela pegue. E quando ela voltou para casa, irmãos, no primeiro dia de trabalho, ela voltou com alimento suficiente para sustentar ela, sua sogra, e ainda comercializar um pouquinho. E a sogra perguntou: você colheu no campo de quem? Ah, um tal de Boaz aí. E ela disse: Boaz? Boaz é parente do meu finado esposo. Eles são da minha parentela. Ele é um dos seus remidores, dos seus resgatadores. Ele é um dos seus redentores. E ela disse: que é isso? Ele é um do seu Goel, Salvador. A pessoa de Cristo Jesus, irmãos, está em todas as alegorias da Bíblia que eu citei aqui no início. Está de Gênesis e Apocalipse. E eu vi um embaixador do Evangelho, pastor Gesiel Gomes, dizer: não tem Evangelho sem cruz, não tem Bíblia sem Jesus. Toda a Bíblia precisa linkar em Cristo, toda a Bíblia precisa focar na pessoa de Jesus. E é isso, irmão, Jesus está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E aqui Jesus está na pessoa de Boaz. Jesus está, irmãos, na pessoa desse homem fazendeiro, dono de posses, que quando visitou a terra, ela estava trabalhando. Ruth estava trabalhando. E sua sogra lhe deu algumas coordenadas, e ela assim cumpriu aquilo que a sua sogra havia lhe aconselhado. No dia seguinte ela voltou para casa com mais espigas ainda, algumas já debulhadas. E ao terceiro dia, Boaz resolveu então mudar a história daquela mulher. Aquela mulher disse a ele: você é um dos meus remidores e eu sei disso. Ele falou: é verdade. Mas pode ter certeza que essa história não vai ficar assim. E no dia da festa da colheita, sua sogra disse a ela: vai, entra no meio, mas não deixe ninguém perceber que tem uma mulher no meio da festa dos segadores, daqueles que estão colhendo. E no meio daquela festa toda, depois que Boaz tomar bastante vinho, comer bastante, deite-se aos pés dele. E pela madrugada, quando ele melhorar, ele vai acordar. E ele vai te ver lá. Isso aconteceu e ele perguntou para ela: quem é você que está aqui? Ela disse: eu sou Ruth. E os dois naquele trocadilho de conversa, ela disse: lance a sua capa sobre mim. E a capa fala de autoridade. A capa fala de senhorio. Mas a capa também fala de proteção. Não é? Quando Jesus entra em Jerusalém, ele olha para os montes, para os lados e diz: ah, Jerusalém, quem dera tu fosses pintinhos e eu uma galinha para os aconchegar embaixo das minhas asas, embaixo da minha capa. E ele
a recolheu embaixo de sua capa. E naquele dia, irmãos, na madrugada ainda, ele mediu algumas medidas de cevada e colocou sobre a vestimenta que ela estava, para que ela não chegasse à sua sogra vazia, sem nada. E ele disse que sobre a redenção ele ia resolver naquele dia. Quando ela chega em casa, ela relata a sogra dela, e a sogra diz: olha, eu tenho certeza que ele vai resolver este negócio. E ele procura um parente na porta da cidade. Por quê? Porque os juízes julgavam aonde? Na porta da cidade. Na porta da cidade ele junta 10 anciãos, 10 homens de cabelos grisalhos. Já no Novo Testamento, anciãos podem ser traduzidos por presbíteros, ou por líderes, ou por ministros. Ele junta 10 anciãos, homens de caráter de Belém, e ali espera o primeiro remidor chegar, porque havia um parente mais próximo de Elimeleque, e ele quer fazer as coisas direito. Sabe por quê? Porque aquele que nos remiu faz tudo na ordem. Aquele que nos redimiu faz tudo num organograma que vem do céu. Aquele, irmãos, que nos remiu, ele nos lava, ele nos sara, ele nos purifica. Só que ele não passa, irmãos, a carroça na frente dos bois. Tudo dele é muito bem organizado. E ele fica esperando com os anciãos, e quando o parente mais próximo passa, ele grita: ô, fulano! Leia o texto na sua casa depois. Ô fulano, chegue-se aqui. E o fulano chega. E ele fala: então Noemi voltou, você está sabendo? Ele falou: estou. E com ela voltou uma nora, Ruth. E elas estão desamparadas, e você é o primeiro remidor. E se você remir, tudo que era de Elimeleque, de Malom, de Quilion, de Noemi vai ser seu. E ele falou: ok, vou remi-la. E aí Boaz emenda dizendo: você sabe também que tudo que você tem vai ser dividido entre elas. Aí ele falou: então não vou poder remir, para não prejudicar a minha herança. Ou seja, para que os meus filhos, para que a família que eu já tenho, não seja prejudicada por essa divisão. Boaz falou para ele: você afirma isso diante de todos os anciãos que estão aqui? Ele falou: afirmo. E aí, irmãos, naquele período havia um costume entre os hebreus, daquele que estava abrindo mão em um pacto, em uma aliança, abrindo mão de uma herdade. Para selar o pacto, ele tinha que tirar os seus calçados e entregar aquele que ele estava passando a sua herança. Eu não vou tirar o meu calçado aqui para ilustrar, porque minha meia está furada, provavelmente. Está muito sério esse culto, não está? Bem no dedão, irmão, está furado. Então eu não vou tirar o sapato igual eu já tirei uma vez aqui. Ele entrega o sapato, o calçado, para Boaz. O pacto está feito, está selado. Boaz então volta a Ruth, casa-se com ela, e ainda a elogia dizendo: você poderia ter procurado um rapaz mais jovem, mais moço, e você procura a mim. Acontece, irmãos, que Ruth, ela não estava preocupada com aquilo que os seus olhos estavam vendo. Ela foi casada com um rapaz bonito, com um rapaz da idade dela, com um rapaz de aparência, mas isso não resolveu os problemas dela. Por quê? Porque o rapaz morreu, e agora ela é madura, amadurecida pela vida. Ela busca alguém que pode lhe dar uma estabilidade, ela busca alguém que pode satisfazer o que de fato a sua vida precisa. Quando, irmãos, eu conheci Jesus, Camila, Ele me satisfez, Ele preencheu todos os espaços da minha vida, tudo aquilo que eu precisava estava nele. Eu sou pleno, eu sou feliz, tudo para mim está perfeito, tudo está maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus é o motivo da minha vida. E ela passou por momentos de amargura, e agora tudo que ela quer é uma estabilidade. E Boaz viu essa qualidade nela, olhou para ela e disse: é justo eu fazer isso diante de todo o povo, porque todos aqui sabem que tu és mulher. Vamos ler a Bíblia, gente. Tu és mulher virtuosa. Todos aqui em Belém e Efrata sabem que tu és uma mulher
valorosa. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou, irmãos? Parece que a tempestade na vida dessa família está passando. Parece que está chegando um tempo de bonança. Parece que as nuvens escuras estão indo embora. Como dizia minha avó, aquele céu embruscado agora está se abrindo. Agora, irmãos, Ruth começa a sorrir. Boaz, o seu resgatador, o seu Goel, se casou com ela, uma mulher estrangeira, viúva, abandonada, que poderia ter ido seguir outros deuses e voltar para a sua realidade. Parece que esse é você, irmão. Você quem? Igreja, uma igreja estrangeira. Nós somos um povo estrangeiro. Um povo, irmãos, que andava perante outros deuses, não é? A minha descendência paterna, não é? Vem dos africanos, capoeiristas, não é? Do candomblé, isso. Mas aí, irmãos, sabe o que acontece? Acontece, irmãos, que o noivo Jesus me amou, colocou uma aliança no meu dedo. Se você não recebe, eu recebo. Então sou eu agora. Eu disse que você é a noiva dele, você ficou quieto, então é comigo agora. O anel está no meu dedo. Ele me deu sandálias novas, me deu roupas novas, me vestiu, colocou uma aliança no meu dedo, um anel no meu dedo e disse, aleluia, agora você é meu, agora você é minha noiva. Eu estrangeiro, samaritano, mestiço, mas Jesus olhou para mim e me amou. Jesus olhou para você e te amou. Pastor, mas eu tenho tanto defeito. Pastor, mas eu sou tão pecador. Pastor, mas eu não sei nem o nome do meu pai. Minha mãe nunca disse quem era o meu pai. Eu sou filho de um abuso. Eu sou fruto de uma pulada de cerca. E daí, irmão, Jesus te amou. Quebra tudo isso na sua vida hoje, porque Jesus te amou, o seu Redentor, o seu Boaz chegou rasgando toda a cédula de acusação, toda maldição, todo pecado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, e te colocou anel no dedo, sandália nos pés, lançou sobre você a capa que só Ele tem e escreveu o seu nome no livro da vida. Aleluia. E não é, irmãos, que Ruth engravidou. Ruth engravidou. Porque para Deus, irmãos, não há impossíveis. O Deus que tem promessa. Nós cantamos algo aqui que confirmou a mensagem de hoje, sabia? Eu fico ligado aqui, eu fico prestando atenção em tudo. Às vezes eu mando mensagem lá para cima, aqui para cima, às vezes pego o celular, mando uma mensagem para cá, mas eu estou ligado em tudo que está acontecendo. Ruth engravidou e a criança nasceu e foi um menino. E o que nós cantamos aqui? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Eu comecei a chorar, irmão. Porque lá no meu quartinho de oração, lá no meu escritório, em casa, irmãos, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, me dá uma palavra que aquele povo precisa ouvir. Senhor, a sua Bíblia é revelação infinita, profunda, mas eu quero uma palavra que vá como uma flecha direto ao alvo e acerte o coração daquele que precisa, aquele angustiado que entrar nesta noite, ó Deus. Senhor, como um farol que clareia a escuridão, Senhor, entra naquele coração que vai estar lá hoje, ó Deus, e traz luz, traz esperança, ó Deus, através da mensagem. Aí eu levantei do meu joelho, irmãos, e ouvi a voz doce do Espírito. Ruth, capítulos de 1 a 4. Eu falei, obrigado, Jesus. E essa palavra, irmãos, é como flecha no alvo. Esta palavra é como martelo que quebra a pedra.
Essa palavra, irmãos, é como fogo que purifica o ouro. E esta palavra hoje invade o teu coração, toma a sua vida e muda o seu ser de maneira completa. A bênção se derrama até 1000 gerações. Sua família, seus filhos, os filhos de seus filhos. A criança que nasceu se chamou Obed. Quem julgava o povo nessa época? Os juízes. Antigamente não tinha esse negócio de luz, bateria bonita na igreja, esse monte de instrumentista. Mas o povo era igual os discípulos a caminho de Emaús. Enquanto a gente pregava, o coração do povo ardia. Você lembra, Rogério? Você é velho que nem eu mesmo? Não é? Pois é. Quem julgava Israel nesse período? Os juízes. Mas nasceu Obed, filho de Ruth com Boaz, filho de uma moabita, que era descendente de quem? De Ló, com sua própria filha. Família complicada, né? Às vezes alguém me fala, pastor, então, minha mãe me arrumou com o tio dela, que não sei o que não sei o que. Ela falou assim, meu Deus, que família desarranjada. E essa família aqui também é de complicada. Ruth é de lá, mas agora ela casa-se com quem? Com o Salvador. Ela casa-se com o Redentor. Ela casa-se com o Goel, que em língua hebraica é resgatador, não é isso? Aí nasceu Obed. Obed, irmãos, que era filho de Ruth, também cresceu e se casou. E teve um filho que pôs o nome nesse filho de Jessé. Vem de Bíblia, irmãos, que eu estou chegando. Ele teve um filho que se chamou Jessé. Jessé lá de Belém teve um filho que se chamou Davi. E o período do juiz de Israel vai acabar. Por quê? Porque do ventre de Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, e de Jessé nasceu Davi, homem segundo, conforme o coração de Deus, aquele que Jesus veio e disse, eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi. Uracalabande, canteploudo, faço canto, quebi cantuído, faço quebinai, derrebandalaiastori, bandalabachou, ergandou, biande, canteco, receba, receba, receba o Espírito Santo de Deus na tua vida, seja cheio do favor de Deus nesta noite. Derrama a tua glória, Senhor, aqui nesta tribuna. Receba a glória, a presença, o poder de Deus nesta noite. Aleluia. Ei, derrebandalaiasto, ribandalabandou. E quiribandalabaxei de colderai. Não fica preocupado não, irmão. Aqui adora a Deus um povo pentecostal. Aqui adora a Deus um povo que faz barulho, um povo que glorifica, um povo que exalta, um povo que chora, um povo que se derrama, um povo que ora. Deus responde, Deus responde.
Tudo porque uma estrangeira disse: onde tu fores, eu irei. Aonde você morrer, eu quero ser sepultada. O teu povo é o meu povo. Sabe o que é isso, irmão? Isso é converter. Isso é mudar de direção. Eu tenho um tio, irmãos, que foi feiticeiro muitos anos. Eu nunca fui nesses lugares, irmão. Sou nascido e criado no Evangelho. Mas tem um tio que foi feiticeiro muitos anos. E ele lia aquele livro de São Cipriano, Capa de Aço. Nem pesquisa na sua casa essas porcaria, não. Aquele Lázaro que fez aquela desgraceira toda, estava amparado por este livro. E um dia esse meu tio me disse assim: Jefferson, como que pode? Nossa família é todo mundo doido. Seu pai era doido também. E como que pode você e suas irmãs serem assim? Como que pode? Eu não consigo entender isso. Eu falei: vou te explicar agora, tio. Pensei comigo: agora o velho vai cair no chão aí, demoniado. Vou te explicar agora, meu tio. É porque o meu pai se casou com uma serva de Deus. Enquanto no fundo da casa do Senhor tinha um salão onde era um terreiro de macumba, de candomblé, na minha casa, a minha mãe estava nos ensinando a ler na Bíblia. Minha mãe estava nos ensinando a pregar o Evangelho. A minha mãe nos fazia tirar uma caixinha na caixa de promessa. Toda essa coisa antigamente, irmão, todos os dias. Era azul, rosa e uma outra cor que eu não me lembro, verde. Azul, rosa e verde. Hoje, né, você baixa o aplicativo da Bíblia e te manda um versículo todo dia. Mas antigamente era uma caixinha, irmãos, com versículos. E a minha mãe dizia: já tirou seu versículo do dia hoje? Não. Estava pensando em tacar uma pedra na vidraça do vizinho, irmão. E aí eu tirava o versículo, estava lá: é quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Eu guardava a pedra. Eu tive que falar, irmãos, para o meu tio: não, meu tio, acontece que a mãe do senhor cortava mal com a faca, fazia reza, jogava sal grosso dentro de casa, mas a minha mãe, tudo ela recorria à oração. A minha mãe, tudo ela recorria a Jesus. E é por isso que a nossa família, a nossa casa deu certo. Porque um dia minha mãe foi no Brás fazer compra e comprou uma placa e foi um emblema. Botou na porta da sala e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele estava dizendo: vocês aí podem bater macumba, pode acender vela, mas eu não. Eu e a minha casa serviremos aos... Uhul! Aplauda Jesus, irmão, Ele é maravilhoso. É claro, já estou terminando. É claro que Ruth não tinha ideia. É claro que no dia que ela se aliançou a sua sogra, ela não tinha ideia. Mas por ela persistir, por ela insistir, pastor Tiago, a bênção passou a seguir aquela mulher. E você precisa, irmão, obrigado, glória a Deus. E você precisa verbalizar o que você crê dentro da sua casa, em meio à sua caminhada. Os crentes de hoje em dia, irmão, oram em silêncio. Os crentes de hoje em dia são educados. A minha irmã vendeu uma casa esses dias, e antes da pessoa assinar, então eu tenho que falar um negócio para você. Aqui do seu lado mora o meu irmão. Meu irmão tem 2 filhos. E tem a esposa dele também. E eles são crentes pentecostal. A janela do quarto que ele ora e estuda é essa janela aqui que dá para o seu lado. Tem dia que ele ora ali alto. Tem dia que ele faz live ali e é alto. Outro detalhe também é que o filho dele é músico e toca lá todo domingo, ensaiando para o culto. O moço falou: não tem problema não, eu quero a casa assim mesmo. Não, estou te avisando, porque depois, né, morar do lado da casa de um crente pentecostal não é fácil.
Quando ela falou isso para mim, eu falei, que bom que você já fez a propaganda. Do lado da casa dele moram os crentes da zoada. Do lado da casa dele moram uns crentes que estão chorando, falando, e está escorrendo o nariz e lágrima caindo do olho, mas ele não cala a boca de jeito nenhum. Está doendo, está sofrendo, está gemendo, mas ele está orando, ele está clamando. E crente pentecostal não pode dobrar o joelho para orar, não. Quer fazer uma oraçãozinha rapidinho. Quando pensa que não, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, e ele está lá, Senhor, Senhor, abençoa. Teve um dia que eu estava fazendo uma oração tão profunda que a minha esposa falou assim, eu achei que você estava online. Eu até procurei nas redes sociais, mas não encontrei. Falei, não, estava só eu e Jesus mesmo. Eu estava online, mas era no céu. Quando ela verbalizou, o teu Deus será o meu Deus. Opa! Lá no céu, irmãos, a senha chegou. Você viu o que ela falou? Ela não pensou, ela não teve vergonha, ela disse. Hoje, no culto da família, chega na sua casa, já chega no portão e já fala, ó Senhor, o Deus que estava sendo pregado na igreja lá, é o meu Deus, é o Senhor. Antes de eu pôr a mão nesse cadeado do portão, Senhor, vai destrancando tudo aqui. Se você deixou um cachaceiro fedendo cachaça lá no sofá, já vai repreendendo a fúria dele desde o portão. Já começa a repreender agora, né? Se você deixou alguém com os olhos vermelhos lá, não tem problema não. Porque enquanto você está adorando a Deus aqui, Deus está trabalhando lá. Quando nós cantamos o teu filho, a tua casa, o teu filho, o filho de seus filhos, talvez para você não estava falando nada, mas para mim estava dizendo. Talvez eu esteja aqui nessa noite como Ruth, sem saber, irmão, para onde a minha flecha vai. Mas eu profetizo aí o nome de Jesus, que o Caleb vai em lugares que eu não consegui ir, que o Caleb vai pregar em idiomas que eu não falei, que não fez parte da minha formação acadêmica. Eu profetizo em o nome de Jesus, que o Petros terá congregações em outros países, que a África inteira conhecerá Jesus através da vida desse garoto. Eu profetizo em o nome de Jesus, que na tua casa, na sua casa, Deus gerará profetas. Eu profetizo em o nome de Jesus, que nações inteiras conhecerão a Cristo através dos seus filhos. E os filhos dos seus filhos verão, aleluia, a paz sobre Israel. Em o nome de Jesus, eu profetizo a bênção, a paz que excede todo entendimento sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Quem crê, recebe em o nome de Jesus. Levante a mão e glorifique a Ele. Levante a mão e exalte a Ele. Quem crê da glória, exalte a Jesus, o Nazareno. Ele está presente aqui. Quem recebe, aplauda e glorifique. Aplauda e glorifique. Uracalabande, contemplou, eu faço o canto. E o Senhor dará ordem aos seus anjos para te livrar. O espírito da loucura é repreendido hoje em o nome de Jesus. O espírito do vício, das drogas, cai por terra hoje em o nome de Jesus. Todo medicamento controlado agora se tornará supérfluo,
Porque o poder da palavra que emana deste púlpito nessa noite cura. Receba cura nesta noite. Cura psicológica, cura psiquiátrica. Receba cura. Seja curado nesta noite. Seja restaurado nesta noite. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Toda maldição proferida contra a sua vida e a sua casa cai por terra nesta noite, para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia. Vocês músicos, recebam a paz. Recebam a graça, recebam o favor, que excede todo o entendimento. Receba a prosperidade, receba a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Ministros do Evangelho, homens de fogo deste altar e mulheres, recebam uma descarga de poder, que desce dos altos céus. Recebam agora o poder do Espírito Santo que arde no nome poderoso de Jesus. Receba, receba agora o poder de Deus nesta noite. Mas aqui nesta terra, eu e você, nós continuamos sendo estrangeiros. Sabia, Guilherme? Porque agora o nosso nome está lá em Belém. E o tempo de Moabe, missionária Priscila, está sendo contado no Kairos, não no Cronos, porque o Cronos é o tempo do homem, mas o Kairos é o tempo dele. Nós estamos em Moabe, terra de pecado, terra de maldição. O mundo e o seu sistema jaz do maligno. Ai, irmãos, mas espera mais um pouquinhozinho de tempo, porque em breve o tempo dele, o Kairos dele vai chegar. Segundo os cientistas, o relógio para o fim do mundo se aproxima da meia-noite. Oh, aleluia! E não vai ser, irmãos, o gongo do relógio, o timbre do sino, mas vai ser o som da trombeta, que vai nos convocar, irmãos, às nuvens, para que nós e nossa família estejamos com Ele nos ares. Aleluia! O nosso tempo de Moabe está acabando. Porque Boaz, irmãos, ele já chegou na seara. O resgatador já chegou no campo. O redentor já chegou na equipe aliança. E num bradar de arcanjos, o teu nome será citado nas nuvens. Receba dele nesta noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Comece a mentalizar a sua família aí. Se você conseguir mentalizar a sua família e glorificar a Jesus, vai ser melhor ainda. Vai glorificando a Ele. E vai mentalizando a sua família. Vai pensando nela aí.
Oh, aleluia. Diácono André, há um tempo de descanso para a tua alma neste lugar. Mas diz o Senhor a ti nesta noite: tenho eu uma promessa na tua vida. Tu serás chamado de pai de gerações. Tenho eu velado e cumprido pela promessa que te fiz. E te digo, homem, o teu lugar atrás das malhadas está reservado. Aquieta tu teu coração, e saberás que eu sou o Deus que prometo e cumpro, no meu tempo e na minha hora. Acalma tu teu coração, pois tu verás o que eu vou fazer na tua vida e através da tua vida. Ei, Gerebandai, Giribandalabachou. Se você tem glória, dá glória. Se você tem mão, levanta. Se você tem boca, adora. Glorifica, canta. É para Jesus, é para Ele. Diga para Ele assim, ó: és Deus de perto e não de Quem tem promessa de Deus? 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 Se coloque de pé. Quem tem promessa de Deus? Ei, isso. Sempre atentos, permanece em mim. Giribandalaiá, deribandalabachou. E giribandalaiá, storibandalabachou, bedehai. Ei, estou decai. São sensíveis para ouvir. Oh, Jesus. Receba a minha paz, receba nesta noite o meu refrigério. Aleluia. A palavra vai cumprir. A palavra vai cumprir, irmão. A palavra vai cumprir, André. Irmã, olha aqui para mim, irmã. A palavra vai cumprir em o nome de Jesus.
Juliana, a palavra vai cumprir. Já começou. A promessa está de pé. Baixou. Ei, Ele não mente. Tudo passa, irmão, mas a palavra dele permanece para sempre. Você se colocou de pé quando eu perguntei aqui quem tem promessa, e você fez muito bem. Sabe por quê? Onde está a sua Bíblia? Pega ela aí. Levanta ela bem alto. Você tem a promessa e ela está em suas mãos. Essa é a promessa. A promessa está aí, a promessa é a palavra. Escute o que eu vou dizer, abaixa só um pouquinho. Segura a sua Bíblia para cima aí. Um jovem da igreja, solteiro, se enamorou com uma moça da igreja. E foram ambos para um hotel. E ao chegar naquele hotel, meus irmãos, eles entraram no quarto a fim de pecar. E quando eles chegaram naquele quarto de hotel, havia uma Bíblia lá naquele quarto. Alguns comércios aqui de Resende têm uma Bíblia. Essa semana eu lanchei na Parada do Milho. E lá tinha 2 Bíblias. Logo nos lugares onde a gente senta para comer. Uma Bíblia versão Ave Maria, uma Bíblia católica. E uma Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. E certamente esse é um trabalho dos gideões missionários, que espalham Bíblias e Novos Testamentos pelos locais públicos, para dar acesso às pessoas. E quando aquele casal de jovem da igreja chegou no quarto, o rapaz viu aquela Bíblia fechada. E caiu nele, irmãos, um pesar muito grande. Ele olhou para a moça e falou: preciso te pedir perdão, porque eu não posso tocar um dedo em você. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi essa Bíblia. E essa é a palavra de Deus. E ali está escrito que você não é minha e eu não sou teu. Me perdoe, mas vamos desistir dessa ideia e vamos correr para os braços de Jesus. E há quem diga que a Bíblia fechada é um livro qualquer e a Bíblia aberta é a palavra de Deus. A Bíblia é a Bíblia. Disse um presidente do Brasil, ao ser indagado por um repórter, que quando queriam tirar as Bíblias das bibliotecas brasileiras, o repórter perguntou para ele: o que o senhor acha da Bíblia em uma prateleira de biblioteca? Ele disse: se ela for o último livro de uma pilha de livros, ela é a coluna de todos eles. Se ela estiver no topo de todos os livros, ela é a coroa de todos eles. Se ela estiver no meio deles, entre eles, ela é o equilíbrio, ela é o meio, pois a Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite é promessa para a tua vida e para a tua família. Bendito serás no campo. Eu profetizo isso todo terno de culto. Mas eu quero profetizar agora. Bendito serás no campo e bendito serás na cidade. Bendito serás o fruto do teu ventre, os teus filhos. Em o nome de Jesus. Como Abraão saiu da tenda, olhou para cima e não pôde contemplar as estrelas do céu, assim será na tua vida hoje. A tua descendência será incontável nesta terra. Assim como Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, assim, em o nome de Jesus, a tua prole, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, serão bênção do Senhor, porque é promessa de Deus que está escrito aí na Bíblia Sagrada. Em o nome de Jesus, venha com a sua espada aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida de maneira profética.
Pode vir. Mas vem encostando os primeiros aqui para dar espaço para os outros. Isso, vem vindo, vem chegando. Isso, André, obrigado. Vem encostando para cá. Glória a Deus, vem vindo. Vem chegando. Isso, enche os cantos de lá. Isso, vai enchendo para lá, para cá também. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, santo e fiel. Venham, irmãos, venham, pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, em o nome de Jesus, diante do teu altar, ó Deus, estão os teus filhos, os teus santos servos, pastores dessa obra, estão com as mãos levantadas orando, intercedendo, ó Pai. Os músicos estão mantendo a atmosfera onde paira o teu Espírito, ó Deus. E aqui, ó Pai, que o amém, que o início e o fim, que o alfa, o ômega, o alfa, o beta, o gama, o guimel, o talet, que a primeira, a última, e todas as letras do alfabeto grego, que o teu filho Jesus esteja sobre a vida de cada um que está aqui. Que os filhos dos filhos, aleluia, sejam abençoados nessa noite. Eu abençoo a vida, Senhor, da prole, ó Deus. Eu abençoo a dinastia. Eu abençoo, Deus querido, em o nome de Jesus, todos aqueles que estão aqui hoje e que em 100 anos não estarão, mas que os seus netos estarão, ó Deus. E hoje é liberada uma palavra profética. E eu creio no profético, eu creio no sobrenatural. Eu creio que o Senhor ordena aos teus anjos, dá ordem a eles a nosso respeito. E já foi repreendido aqui todo o espírito da loucura. Já foi repreendido aqui, Senhor da glória, todo o mal direcionado. E agora eu abençoo cada um que está aqui em nome de Jesus. Eu abençoo cada casa, cada família, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor. A família do Marcos está abençoada. A família da Neuza, do Mateus, da Mônica, do César, do Gervásio. A família do Danilo, da Monalise. A família do Galeno, a família do Anderson. A família do Robertinho. As famílias dos teus santos servos presbíteros que aqui estão. Em o nome de Jesus. Senhor, agora, Senhor da glória, abre a mente dessa criança, Deus, que está no ensino fundamental, que está no ensino médio. Essa criança que não aprende a ler. Essa criança que toma vitaminas para o cérebro e não consegue acompanhar, ó Deus, as outras crianças no estudo. Abre a mente deles para o aprendizado. Em o nome de Jesus, Senhor, coloca os teus filhos, ó Pai, nos melhores concursos desse país, ó Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória do teu nome. Abre a porta da universidade para os nossos filhos, ó Deus. Abre as portas das federais para eles, ó Pai. Em o nome de Jesus. Eu sei que diante, Senhor, deste púlpito estão muitos improváveis. Mas em o nome de Jesus, que todos os improváveis que estão aqui, como eu, ó Deus, fui e ainda sou para muitos o improvável. Troca pessoas de lugar, ó Deus. Abre as portas, ó Senhor, que tem a chave de Davi, que quando abre, ninguém fecha. Coloca os nossos filhos, ó Deus, lá naquele lugar, ó Pai. Em o nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, que está armado, ó Deus, com escudo e com broquel, com pavês e lancetes. Eu abençoo agora. Regandalaiasto, rigandalagandou, uregandalabacheia, derebandalabacheia, colderrai. Eu abençoo agora as nossas gerações, para a glória, para a honra do teu nome. Amém, Senhor, e amém. Amém, Senhor, e amém. Recebam
o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Aleluia. Diga assim comigo, meu irmão. Aleluia. Diga assim comigo. Senhor, eu e a minha casa vamos te servir. Acho que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu não aceito outra palavra, outro decreto sobre a minha família. Eu vou viver as promessas do Senhor na minha família, de geração em geração, em o nome de Jesus. Aplauda o nome dele se você puder.